Olá, voltemos a falar de temas de paleontologia. Hoje vamos falar do modo de vida de organismos marinhos, ou seja, modo de vida de organismos marinhos e interpretação paleoambiental. Os seres humanos são animais conceptuais. Olham o mundo à sua volta, com base naquilo que veem, criam modelos e depois levam as suas vidas de acordo com esses modelos. De que modo é que nós podemos aqui construir um modelo simples de uma entidade tão complexa como o oceano que nos possa ajudar na abordagem do conceito de modo de vida? Pois bem, desde logo temos a superfície do oceano, o fundo do oceano, e entre a superfície e o fundo temos a coluna d'água. E aqui temos o nosso modelo básico de oceano que usaremos para discutir o conceito de modo de vida. Associados aos fundos marinhos e à coluna d'água, temos diversos organismos, e é precisamente na distribuição destes organismos, com base nesta distribuição, que são definidas as zonas bionómicas ou as zonas ecológicas do oceano. Assim, associados aos fundos marinhos, nós temos o domínio bentónico. Já associado à coluna d'água, temos o domínio pelágico. Duas zonas bionómicas, duas zonas ecológicas fundamentais nos oceanos. Os organismos que vivem associados ao domínio bentónico, ou seja, que vivem associados ao fundo, ao substrato, são os organismos bentónicos. Já aqueles que vivem no domínio pelágico apresentam um modo de vida pelágico, vivem na coluna d'água. Assim sendo, de que modo definimos modo de vida, o que expressa o modo de vida? O modo de vida expressa a forma como os organismos se relacionam com o ambiente em que vivem e como se comportam face às suas características físicas. Este é um conceito biológico com implicações e com utilidade paleontológica. Exemplos: há organismos que se fixam ao substrato, há organismos que nadam na coluna d'água e há ainda organismos que se deslocam ativamente sobre o substrato. São diferentes modos de vida. Assim, quanto ao domínio pelágico e do nosso ponto de vista humano macroscópico, há organismos que se deslocam ativamente, macroscopicamente, nessa coluna d'água. Esses são os organismos pelágicos nectónicos. Os peixes, os tubarões, os golfinhos, as lulas e, no passado, as amonites eram e são organismos pelágicos nectónicos. Já aqueles organismos que, normalmente, pelas suas dimensões, não se deslocam ativamente de um ponto para o outro do oceano, antes são arrastados por correntes, então esses são denominados organismos planctónicos. Não é forçoso que os organismos planctónicos sejam de pequena dimensão. O que é fundamental é que eles tenham uma deslocação passiva na coluna d'água. Organismos macroscópicos como medusas, por exemplo, são também organismos que apresentam um modo de vida pelágico planctónico. No passado, organismos como os graptólitos, organismos paleozoicos, tinham também, alguns deles, modo de vida planctónico. Já no que diz respeito aos organismos bentónicos, aqueles que vivem no fundo, encontramos duas grandes categorias. Se tivermos em consideração a superfície de interface entre o substrato e a coluna d'água, então aqueles organismos que vivem acima dessa superfície no fundo são denominados organismos epibentónicos. Epi significa sobre ou depois de. Aqueles organismos que vivem dentro do substrato são denominados organismos endobentónicos. Entre os organismos epibentónicos, consoante o modo como se comportam à superfície do substrato, podemos encontrar organismos epibentónicos vágeis ou móveis, aqueles que se deslocam pelos seus meios à superfície do substrato, como as estrelas do mar, os caranguejos, variadíssimos gastrópodes e, no passado, por exemplo, trilobites. Já aqueles organismos que se fixam ao substrato por variados meios são denominados organismos epibentónicos sésseis ou fixos. Os corais, por exemplo,
As lapas não, porque as lapas são gastrópodes que se deslocam à superfície do substrato, ainda que normalmente, quando temos acesso a estes organismos, na beira baixa, eles estejam em repouso. Portanto, as lapas pertencem à categoria dos epibentónicos vágeis. Mas organismos como, por exemplo, as ostras, que se aderem ao substrato pelo seu esqueleto externo, são organismos epibentónicos sésseis cimentados. O mexilhão, que adere ao substrato por filamentos orgânicos, por biço, são organismos epibentónicos sésseis biçados. E aqueles que se fixam ao substrato por elementos do seu corpo mole, como pedúnculos, no caso aqui de percebes, ou no passado o caso de braquiópodes, também hoje em dia, são organismos epibentónicos sésseis pedunculados. Por fim, temos uma outra categoria que são os organismos epibentónicos livres, ou seja, aqueles que assentam sobre o substrato, não estão fixados a ele, mas também normalmente não se deslocam sobre ele. No passado, alguns corais paleozoicos também tinham um modo de vida epibentónico livre. Já no que diz respeito aos organismos endobentónicos, também encontramos diversas categorias, ou nós individualizamos diversas categorias de acordo com o modo como se relacionam com o substrato. Aqueles organismos que escavam substrato móvel são denominados de endobentónicos cavícolas. Aqueles que perfuram substrato litificado, mineralizado, são denominados endobentónicos litófagos. E aqueles que perfuram substrato linhoso, madeira, são denominados endobentónicos xilófagos. Assim, recapitulando, entre os pelágicos encontramos os nectónicos e os planctónicos. Entre os bentónicos temos os epibentónicos, com os vágeis livres e sésseis. E entre os endobentónicos temos os xilófagos, cavícolas, litófagos. Atenção, este é o esquema básico que utilizamos na nossa abordagem paleontológica neste contexto. Há mais modos de vida. A realidade é mais complexa do que este modelo, que é útil, mas é simplista. Assim, reparem, para que serve o conceito de modo de vida em paleontologia? Serve para fundamentar e nos ajudar nas interpretações paleoambientais. Assim, vejamos, hoje em dia o Nautilus tem um modo de vida pelágico nectónico, vivendo num ambiente marinho pelágico. Os náutilos apresentam uma concha externa tabicada e essa concha externa tabicada permite-lhes ter um modo de vida pelágico nectónico na medida em que nadam ativamente na coluna d'água. Agora analisemos uma situação similar, mas relativa ao passado. As amonites, representantes do grupo dos amonoides, parentes dos nautiloides na atualidade, sabemos, tinham um modo, pelo menos algumas delas, um modo de vida pelágico nectónico, ou seja, viviam em ambientes marinhos pelágicos e tinham um modo de vida pelágico nectónico. Contudo, nós não temos hoje em dia uma relação destes organismos com o ambiente em que viviam, essa relação desapareceu e, como tal, também não temos maneira de ver como eles se comportavam na coluna d'água. Esse aspecto também hoje em dia já não existe. Como sabemos então que tinham um modo de vida pelágico nectónico? As amonites possuíam uma concha externa tabicada com uma estruturação similar à dos náutilos da atualidade, ou seja, com base no uniformitarismo morfofuncional de que falaremos mais tarde, concluímos que, uma vez que em biologia a forma é a corporização da função, se tinham conchas estruturadas como a dos náutilos da atualidade, então deveriam ter também um comportamento na coluna d'água similar. Portanto, seriam organismos pelágicos nectónicos. Como o modo de vida expressa a relação entre os organismos e o ambiente físico em que vivem, então, se tinham um modo de vida pelágico nectónico, deveriam viver em ambientes marinhos pelágicos. E assim, nós deduzimos que, quando encontramos fósseis de amonites, naquele local, no passado, deveria existir um ambiente marinho com uma coluna d'água que permitisse às amonites nadar nela. Também com base no modo de vida
nos modos de vida representados nos organismos preservados nas associações fossilíferas, podemos ter uma ideia, por exemplo, da profundidade, em termos gerais, dos ambientes marinhos do passado. Aquelas associações fossilíferas em que predominam os vestígios de organismos bentónicos são ou refletem normalmente ambientes marinhos de menor profundidade, enquanto que aquelas associações em que predominam os vestígios de organismos pelágicos refletem ambientes marinhos mais profundos. Assim, associações fossilíferas como estas, em que apenas encontramos vestígios de organismos bentónicos, bivalves e gastrópodes, fundamentalmente, estas associações denotam um paleoambiente marinho pouco profundo. Já associações como estas, em que predominam vestígios de nautiloides paleozoicos, ou seja, de organismos pelágicos, então denotam um paleoambiente mais profundo. Podemos não saber exatamente qual a profundidade, claro, não é uma questão de saber quantos metros tinha a coluna d'água naquele local, mas ter uma noção de qual seria o ambiente mais profundo e o menos profundo. Aqueles com maior número de vestígios de organismos bentónicos seriam, em princípio, menos profundos. À medida que a representação de organismos pelágicos aumenta nessas associações fossilíferas, pode assumir-se que o paleoambiente também se tornou mais profundo. Também do ponto de vista da utilidade bioestratigráfica dos fósseis, o modo de vida é importante. E é importante por via de um aspecto, sendo que nós discutiremos esta utilidade bioestratigráfica dos fósseis também mais tarde, por via de um aspecto que é a independência facial. Fáceas, em termos gerais, aqui neste contexto, será o tipo de rocha em que os fósseis se encontram. Discutiremos o termo, melhor dizendo, o conceito de fáceas mais tarde. Portanto, se nós encontrarmos fósseis dos mesmos organismos em rochas diferentes, a utilidade bioestratigráfica, ou seja, para a datação desses fósseis, aumenta porque eles serão mais fáceis de encontrar e de comparar essas ocorrências. Assim, os organismos pelágicos, porque vivem na coluna d'água e não estão dependentes das condições de fundo, uma vez mortos, podem vir a repousar em condições de substrato muito variadas. Já os organismos bentónicos, uma vez que têm uma relação mais próxima, mais íntima, ecologicamente falando, com o substrato, são mais exigentes em termos de tipo de substrato. Vivem nuns, não vivem noutros. Uma vez mortos, esses organismos ficam associados ao substrato onde normalmente viviam. Há nuances, como sempre. Quando passamos para o registro fóssil, para o registro geológico, é que encontramos que os organismos pelágicos, perdão, não é nectónicos como está ali, mas pelágicos, surgem em vários tipos de litologias, enquanto que os organismos bentónicos têm normalmente uma dependência maior a um tipo particular de litologia, ou seja, têm dependência facial. Isto limita a utilidade bioestratigráfica dos fósseis de organismos bentónicos e potencia a utilidade bioestratigráfica dos fósseis dos organismos pelágicos. E por hoje ficamos por aqui. Encontrar-nos-emos em breve para mais temas de paleontologia.